Eu sou o Anderson Eu sou a Maju. E eu sou a Bruna. e você está no PMOcast. Estamos aqui para dividir um pouco da nossa vivência em projetos, nossos aprendizados e até mesmo nossos erros. Por que não? Topa? Bora com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um PMOcast. Dando uma pequena introdução do nosso tema de hoje, vamos falar um pouco sobre o impacto e a contribuição dos projetos na Henkel, sendo gestores de projetos, e além disso, vamos trazer uma perspectiva de uso de IA como facilitador. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa primeira pergunta, vocês já pararam para pensar sobre a sua contribuição nos projetos? Que você é um agente transformador e qual impacto você acaba gerando? Bom, vou começar, tá? Então, às vezes a gente acha que nossa contribuição é pequena. Que antes de eu começar em PMO, quando eu trabalhava em outras áreas na Henkel, eu já tive esse sentimento que o que eu estava envolvido em projetos, mas às vezes minha contribuição era muito pequena e talvez não faria diferença. Hoje, como gestora de projetos, por exemplo, estando do outro lado da mesa, eu sei que isso não é verdade. Então, para todo mundo que está ouvindo, se você tem esse sentimento, se você foi envolvido num projeto, você pode ter certeza que a sua contribuição é fundamental. Porque é um pouco clichê, mas se a gente não tem um trabalho em equipe, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então isso é um ponto aí pra gente parar pra pensar. E você, Anderson? Eu diria para vocês que eu passo pela mesma coisa, de participar de tantos projetos, já há tantos anos nessa caminhada de projetos, é bom nem parar para pensar quantos, tentar fazer as contas de cabeça. Mas é verdade, a gente às vezes acha que a nossa contribuição ela não é tão significativa, porque realmente quando você olha um projeto como um todo, a maior parte do projeto se concentra na execução mesmo, é onde tem mais trabalho, onde tem mais horas dedicadas ao projeto. Nós temos que gastar o tempo inicial no planejamento, pelo menos quando a gente fala de uma abordagem preditiva. Quando a gente fala no Agile, ao contrário do que alguns dizem que não tem planejamento, tem sim, a gente faz um planejamento por sprint, de acordo com os stories dos usuários, ou seja, a gente tem uma forma de planejar também. Mas considerando projetos mais complexos, onde a gente faz uma análise, um planejamento no início, você, em princípio, planejando bem, você se desconectaria e a partir daí o projeto é executado, onde está o maior número de horas de trabalho. Mas não é verdade, o projeto complexo ele requer muita interação da gente e às vezes a gente não se dá conta de o quanto a gente foi importante para ligar as pontas. Às vezes você tem pontas, como é que a gente poderia dar um exemplo para quem está nos ouvindo e vendo? Eu diria como ímãs que estão se aproximando uns dos outros, mas eles estão com o mesmo polo. Eles tendem a se afastar e a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fazer eles se unirem. E esse papel é fundamental. Então, a gente não se dá conta de quanto isso é importante. E eu, honestamente, até parece engraçado, mas já teve projeto que o projeto terminou e eu recebi tantos agradecimentos, eu me senti até meio estranho, porque você fala, poxa vida, mas foi para tudo isso? Talvez a gente esteja no automático e você não perceba, mas no fundo, apesar de o planejamento ser no princípio, hoje com essa questão de agilidade, a gente se envolve muito mais no dia a dia do projeto e está o tempo todo ajudando a planejar, até pedaços de execução pequenos, mas a gente está sempre ali junto com a equipe planejando, então a gente agrega valor sim, e não é pouco. Bom, legal que teve uma visão de quem está, uma visão do gestor do projeto, quem está fora da gestão do projeto. Com isso acho que respondemos a primeira pergunta, certo, Maju? Certo. Indo para a segunda pergunta, então, o que vocês acham da utilização de inteligência artificial nos projetos? Vocês acham que pode ter algum risco? Vou deixar pro Anderson comentar que ele usa muito mais que eu. É sempre uma pergunta, não tem evento hoje que a gente vá, não é só de gestão de projeto, mas qualquer evento que não vá falar de inteligência artificial. E o quanto isso pode realmente impactar a vida da gente como gerente de projeto? É uma ótima pergunta. Será que a gente será substituído no futuro? Olha, eu não quero ousar dar uma resposta direta. Eu digo para vocês que eu entendo ser difícil.
a gente ser plenamente substituído por uma inteligência que seja artificial. Mas a gente pode se beneficiar muito dela. A gente tem ouvido muito falar disso, mas do ponto de vista prático, o que isso representa? Eu vou dar como exemplo iniciativas que nós mesmos no PMO temos tentado implementar e que a gente percebe que as pessoas mesmo ainda não estão tão, vamos dizer, não é preparadas, mas não estão tão envolvidas o suficiente para confiar na inteligência artificial. Esse é o ponto. E às vezes ela acaba ficando em segundo plano. Um exemplo disso é que recentemente a gente criou um bot para prefeito de responder perguntas sobre gestão de projeto, sobre dicas, responder realmente algumas perguntas. E a gente percebe que a utilização dessa ferramenta ela não é tão alta quanto a gente esperava que fosse. A gente percebe também que alguns assistentes virtuais, nós mesmos, que é um outro jeito de você utilizar a inteligência artificial, é um caso que normalmente a gente, quando se depara com alguém que vai responder alguma questão nossa e que você percebe que não é uma pessoa, eu diria para vocês que normalmente as pessoas tendem a gera um pouco de resistência. Resistência, né? resistência, desconforto, pô, eu quero falar com alguém. E esse alguém não é inteligência artificial. Então, talvez falte um pouquinho ainda de familiaridade e de um pouco de confiança, talvez. Mas isso é um fato. De acordo com uma pesquisa recente, no 27º encontro, né, de CEO promovido aí uma pesquisa, na verdade, de CEOs promovida pela PricewaterhouseCoopers, eles verificaram que a inteligência artificial, sem dúvida, ela está na agenda de prioridades da maioria dos CEOs, isso já desde 2023. Então isso mostra o quanto as empresas realmente estão preocupadas com a utilização. E nós, como gestores de projeto, a gente poderia se valer dela, sim. Nós, como eu comentei, a gente tem o exemplo do bot, que a gente poderia utilizar para responder perguntas do dia a dia, para responder questões ajudar a fornecer documentação de projeto. Tem uma série de aplicações. Mas eu diria para você, Maju e Bruno, e também para quem está nos ouvindo, que o gestor de projeto ainda tem que lidar com outras coisas. Então tem a questão de liderança, tem a questão das relações interpessoais, tem resolução de conflito, tem a questão de adaptação a situações complexas, a situações de crise. Eu não posso ousar dizer que uma inteligência artificial nunca vai chegar nesse ponto, mas ela vai ter uma boa caminhada. A gente ainda, como seres humanos, essa capacidade de a gente interpretar uma situação, de a gente olhar a face das pessoas, entender como é que elas estão se sentindo, essa inteligência emocional que é algo do ser humano, neste momento pelo menos, como eu falei, não deixa eu ser comedido aqui nas afirmações, mas a gente tem um papel importante ainda. Então a inteligência artificial seria usada como mais uma ferramenta para nos ajudar em tarefa repetitiva, em coisas que nos tomam tempo, em que você fala, pô, isso aqui eu poderia perfeitamente dar os dados e algum robô preencher um formulário para mim, ou uma inteligência artificial não me ajudar a fazer isso. Então, no dia a dia, eu diria para você que seria dessa forma a forma mais prática que eu vejo, mas não dizer assim, de cara, vai te substituir. A gente precisa contar com ela. Até pra gente poder dar foco no que é importante, que é a conexão com as pessoas. No final das contas, em projeto, é o crucial, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pra gente fechar, então, rapidinho, a gente sabe que esse tema de inteligência artificial ainda é muito polêmico, tem muita incerteza, falta de legislação. Pensando nisso, vocês já tiveram algum caso real que vocês utilizaram a inteligência artificial recentemente num projeto? Ela trouxe algum benefício, algum malefício? O que vocês acham? Tem um exemplo do Anderson. Tem Legal. um exemplo meu? Sim. Qual é, Bruna? Me ajuda. Você usou para fazer um logo de um projeto, se eu não me engano, do Guepardo. Olha aí, está vendo? Ficou bem legal. Tem realmente alguns casos que eu utilizei. Então, para logo, já utilizei um par de vezes. Já utilizei também para me dar ideia de uma minuta, de um tipo de contrato que a gente não estava acostumado a utilizar e que eu precisava ter uma ideia até para discutir o modelo do contrato e ver se a gente precisaria de algo diferente.
A gente não tinha nenhum ponto de partida e com a inteligência artificial a gente conseguiu ter um ponto de partida para, olha, ter um documento mais ou menos padrão e para partir dali a gente começou a modificar e ele serviu realmente como base para produzir algo que a gente não tinha naquele momento. Então tem sim, tem utilizado para algumas questões exatamente de maneira complementar, para algumas coisas que eu perderia muito tempo fazendo, ele pode ser usado como ponto de partida. E do ponto de vista negativo, eu não diria negativo, Bruna e Maju, e também para quem está nos ouvindo, não é negativo, mas são cuidados que você tem que ter. Você não poderia pegar um exemplo de um documento e simplesmente replicar esse documento, da forma como o assistente virtual ou essa inteligência artificial te respondeu. É preciso ter o nosso senso crítico, então você utilizar, verificar se aquilo realmente atende, se for um documento que você vai utilizar para bases legais, submeter esse documento para aprovação da área legal, da área de compliance de cada uma das empresas, porque é fundamental você ter uma validação. E vejam que aí não é uma substituição, nós estamos usando a ferramenta, a tecnologia para nos dar uma base, essa base nos permite fazer uma análise, essa análise vai passar por uma validação e aí você tem um resultado. Então não é não é algo negativo, mas é uma preocupação que se tem que ter quando se vai utilizar, não diria só inteligência artificial, qualquer tecnologia que implique te dar alguma automação. É preciso verificar se aquela automação, se aquele resultado não só atende, mas está dentro dos aspectos legais, dos aspectos regulatórios de compliance da tua companhia. E nem uma substituição, é uma adição. Acho que a gente pode fechar com essa frase aí. Certo? Certo. Mesmo porque eu espero continuar falando com vocês no podcast e não ter alguém aqui no meu lugar, uma imagem virtual falando com vocês. Então é muito legal a interação, que ela possa continuar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Anderson. Obrigada, Bruna. Obrigada para quem está nos ouvindo. E é isso. Até o próximo episódio. Até, obrigada. PMOcast é uma produção do PMO e Latam. Roteiro e legenda são do Anderson, Maju e da Bruna. Edição e trilha, Bruna e Maju. Suporte técnico, Virgílio Nogueira e Graphic Center. Até a próxima. Obrigada.